deixa o microfone desligado. Bom dia, meu nome é Márcio Neri e hoje nós estamos mais uma reunião aqui, dessa vez uma reunião com a Sociedade São Vicente de Paulo, no estado da Bahia. E hoje é dia 11 de janeiro de 2023, às 11 horas, e aqui nós estamos presentes. Essa reunião está sendo executada pela Servir Brasil, que é um hub de projetos sociais do padre Eduardo Douglas, que pertence também ligado à Rede Século XXI. E hoje nós vamos conversar aqui com essa entidade que vai se apresentar, para que possamos entender qual é a situação dela e o que a captação de recursos pode ofertar a uma entidade como essa, que nós sabemos que existem várias no Brasil inteiro. Entidades do terceiro setor, entidades privadas sem fins lucrativos, antigamente chamadas de ONG, após o marco regulatório chamada de OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, chame como você quiser, mas são entidades privadas sem fins lucrativos que têm diversos recursos que podem ser captados por esse tipo de entidade. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Também aqui estão presentes captadores do Grupo Capta Brasil, ao qual eu pertenço. Eles estão aqui como meus colaboradores. O Ademar, do Rio Grande do Sul, o Giovanni, da Bahia, o Plínio, do Piauí, o Fernando, de Rondônia, e a Juliane, de Minas Gerais. E outros devem entrar aqui na reunião também. Agora eu passo aqui a palavra à Luciana, que pertence à Servir Brasil, à SJ, Associação do Seu Jesus, para se apresentar, e depois vamos ouvir o seu Joaquim apresentando a entidade dele, há quanto tempo existe, e de forma objetiva, quais os serviços que ele oferta à população na localidade dele. Qual é a localidade? Olá, bom dia, meu nome é Luciana. Como o Márcio disse, eu faço parte do Hub da Servir Brasil, juntamente com o nosso presidente da Associação do Senhor Jesus, Padre Eduardo Dougert. Estamos aqui para compartilhar, uma situação do nosso parceiro, que é o Joaquim, lá da Associação de São Vicente de Paulo de Ilhéus, e podemos aqui trazer bastante frutos, para essa instituição que tanto precisa nesse momento. Pode falar, Joaquim. Se apresenta aí, apresenta a entidade, quanto tempo existe, quais ações que vocês ofertam à população, para a gente poder dar início aqui no nosso bate-papo. Olá, eu sou Joaquim Silva, sou gestor do abrigo São Vicente de Paulo, em Ilhéus, que é mantido pela Associação São Vicente de Paulo. É um abrigo, um lar de idosos, a gente acolhe idosos em situações de vulnerabilidade, situações em que não consegue mais, seja por situação familiar, seja por ele próprio, de repente, não conseguir viver só, ou por situações vulneráveis. A associação ela existe há 106 anos, e é mantida com os recursos, com repasses dos 70% dos idosos, mas alguns imóveis que a instituição tem, e o serviço é esse serviço de assistência ao idoso institucionalizado, aqui em Ilhéus. Perfeito. Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. E deixo aqui também aberto para todos os integrantes do CAPTA que quiserem falar, e quem que estiver aqui na reunião quiser falar, aperta a mãozinha aí que eu vou passando para vocês falarem. É um bate-papo nosso aqui sobre o que a gente pode ofertar, o que uma entidade dessa pode receber na captação de recursos. Lembrando que hoje aqui é uma reunião que está sendo organizada pelo Hub Social do Padre Eduardo Dougert, que está ligado à Rede Século XXI, que é uma rede de TV, um canal católico. E o que é um hub social? Só para explicar para quem vai nos assistir aqui no futuro, que nós vamos postar essa reunião, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para entidades, não só que trabalham com o social, como é o caso aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo, mas que entidades que trabalham com todos os setores, com todas as finalidades, seja social, saúde, esporte, cultura e por aí vai. Um hub social, que é o que a Servir Brasil do Padre Eduardo Dougert, que é um trabalho inovador, é um local onde você pode ofertar a entidades sem fins lucrativos diversas coisas que elas não encontram tão facilmente na captação de recursos, como, por exemplo, um local que ele vai definir estratégias para que você possa buscar diversos recursos que a maioria você não tem nem conhecimento que existem, elabora-se projetos, acompanha-se a entidade na execução e vai até a prestação de contas. Olha que interessante. Então, é muito interessante e muito bem-vindo esse tipo de situação, às entidades do Brasil inteiro do terceiro setor. Por quê? Porque os números mostram que falta muito disso nas entidades.
que não buscam recursos como deveriam buscar. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Em 2022, somente na Lei de Incentivo à Cultura, ela tem um potencial anual para o Brasil inteiro de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. E sabe quanto que foi usado só em 2022? Algo próximo de 2 bilhões de reais. Ou seja, 10% do potencial dessa lei. Então a gente começa a perceber que entidades precisam de ajuda. E essa lei de incentivo à cultura, ela não é apenas para o terceiro setor. Ela também é para as prefeituras, por incrível que pareça, apesar de não usarem ela, e para as secretarias estaduais também de cultura, que também não usam. E muitas outras entidades. Então esse é só o começo. Então, seu Joaquim, para que possamos entender, o senhor falou que a sua entidade, ela já existe há 106 anos. É muito tempo, hein? E aí, eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas para a gente entender o seu perfil. Por exemplo, e o senhor pode me responder aquilo que o senhor sabe, o que não souber, tá tudo bem. Vocês já fizeram captação, já receberam recursos de vereadores daí do município de Ilhéus? De emenda de No vereadores? passado, sim. Um passado bem remoto. Tá. Do estado da Bahia, deputado estadual, vocês já receberam emenda de deputado estadual? Deputado estadual, eu não tenho esse registro. Não tenho. Perfeito. De deputado federal ou de senador da República, vocês já receberam Também emenda? Não. Tá. E eu começo falando das emendas, seu Joaquim, porque a maior parte das entidades que são semelhantes à sua, que são entidades do terceiro setor, o que eles mais sabem é emendas. E muitos acham que só existe isso. E nós vamos começar a falar aqui de outras coisas que não são apenas emendas. Inclusive, Márcio, eu estou com uma emenda que chegou agora do vereador para a gente, uma emenda de 37 mil, e eu estou desesperado para poder pegar esse dinheiro. Ele foi indicado, já foi aprovado, ele nos procurou para a gente apresentar, mas, como assim? Tem uma diretoria, mas, infelizmente, a nossa diretoria para reunir é uma dificuldade muito grande. E aí acaba ficando na minha competência de gerir essas coisas. Então, eu já tenho uma emenda de um vereador para captar esse recurso, né, de como eu trazer esse recurso para a instituição. Tá. Agora, vamos focar, então, nesse ponto. Eu tenho uma emenda de um vereador. E quem vai nos assistir pode perguntar assim, eu recebi uma ligação de um vereador e ele disse que ia mandar uma emenda para mim. Eu vou receber uma emenda. Então, se eu sou uma entidade que vou receber uma emenda de um vereador, ou já foi indicado a emenda de um vereador, nós temos que entender como é que isso funciona. A indicação de emendas, ela não requer nada, nenhum tipo de cadastro, nada. É simplesmente uma indicação de um valor a um CNPJ, que após aceito, seja na legislatura municipal, estadual ou federal, aí sim, após aceito, e aí a entidade vai lá cadastrar, nesse momento, a entidade tem que apresentar os pré-requisitos que são exigidos. E acredite, no município é uma lista diferente do estado, que é diferente do federal. Então, senhor Joaquim, nós teremos que ver aí no seu município, isso é tranquilo de ver, quais são os pré-requisitos para uma entidade receber uma emenda. Porque a indicação de emenda, o direcionamento de emenda para o senhor, não quer dizer que o senhor superou os pré-requisitos, não. Quer dizer apenas que um vereador quer apoiar a sua entidade, e ele vai mandar uma emenda para o senhor. Alguns parlamentares, e quando eu falar aqui, eu vou usar o termo parlamentares a partir de agora, porque esse termo parlamentar ele já inclui vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, tudo bem? Então eu vou chamar parlamentares para não ficar falando essas divisões. Alguns parlamentares, quando eles indicam a emenda, eles já checam junto à entidade se ela vai atender os pré-requisitos. Mas isso são alguns, não são todos. Então, o senhor recebeu uma indicação. Agora nós temos que entender aí na sua legislação municipal o que vai ser exigido para o senhor ter. Então, muitas pessoas me perguntam assim, o que eu preciso ter para receber uma indicação de emenda? Eu preciso ter utilidade pública? Eu preciso ser um CIP? Eu preciso ter que tipos de documentos? Pela regra geral, basta apenas ter a instituição adequada ao marco regulatório, que é a Lei 13.019, e ponto final. Isso é a regra geral. Só que alguns municípios, alguns estados e alguns ministérios também, eles exigem coisas a mais, sempre com a defesa do interesse público. Então, não existe uma tabela que eu diga assim, na Bahia, para receber emenda de vereador, é isso. No Acre, para receber emenda de vereador, é aquilo. Isso não existe. É caso a caso. Então, no seu caso, você acabou de escrever para nós, Joaquim, a gente já pode até lhe ajudar, como um hub social, identificando
qual é os requisitos, quais são os requisitos? Aí muitas pessoas vão falar assim, mas isso é muito fácil, qualquer um faz. É verdade, qualquer um faz projetos, qualquer um capta recursos, qualquer um pode fazer tudo. Nós não estamos falando que isso é uma exclusividade do serviço ofertado pelo Hub da Servir Brasil, mas nós fazemos isso. Então, identificamos qual é a documentação e para o senhor poder verificar se o senhor atende ou não. Atendeu ou não essa documentação? Digamos que o senhor atendeu a documentação, aí tem que ser apresentado um projeto. Em alguns lugares, um plano de trabalho. Em alguns municípios, um termo de referência. E esse documento ele vem com uma série de outros anexos para comprovar aquilo que o senhor quer gastar. Então, quando o vereador indica a emenda, ele indica numa rúbrica, em um programa, que atende a uma lista X de objetos. E nós vamos ter que identificar isso para poder lhe dizer, senhor Joaquim, a Sociedade São Vicente de Paulo, daí de Ilhéus, Bahia, nessa emenda aqui de 30 e poucos mil que o senhor falou, vocês podem gastar dinheiro com isso, entendeu? É essa identificação. Após isso, elaboramos o plano de trabalho, o projeto a ser apresentado e analisado. Após analisado e apresentado, aprovado, aí aguarda-se o desembolso do recurso na conta de um convênio que vai ser criado. Não é a conta da sua entidade, é uma conta de um convênio que vai ser criado para administrar esse dinheiro. E aí compete a execução. Acompanhamos vocês também na execução pelo Hub Servir Brasil e vamos até a prestação de contas. Esse é o trabalho do Hub Servir Brasil apenas com esse assunto da emenda do vereador. Entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Então, senhor Joaquim, tá com o áudio desligado, senhor. Então, veja só, digamos que não atendemos, Márcio. Márcio, nós não atendemos agora. Foi pedido um documento lá, uma CND, por exemplo, que está na lista de requisitos, que nós não temos agora. Foi pedido uma parte do estatuto lá que tem que apresentar, que nós vamos ter que fazer uma alteração do estatuto. E agora, Márcio, perdemos a emenda? Não se perde a emenda. A emenda ela tem ciclos. O primeiro ciclo foi perdido. Vamos agora fazer as alterações e aguardar um segundo ciclo. E ela vai tendo ciclos, ciclos e ciclos. Tanto que, por exemplo, na esfera federal, tiveram, e eu publiquei isso nas minhas redes sociais, diversas entidades que apresentaram projetos de emenda individual, que começou ano passado, em 2022, lá em março, apresentaram só em dezembro. Por quê? Porque foram tendo ciclos e elas não foram conseguindo aprovar e o recurso volta. Então, quando o vereador encaminha uma emenda para o senhor e o senhor não atende, esse saldo volta para ele. E ele pode encaminhar para uma outra entidade. Ou então ele pode aguardar até o senhor se enquadrar, e aí, no momento que o senhor se enquadrar dentro do exercício, que é o exercício do ano, que no caso nós estamos em 2023, o senhor apresentar. Entendeu? Alguma pergunta sobre essa parte? Entendi sim, Márcio, compreendi. Tá. Quando você falou da questão dos requisitos, ou melhor, do direcionamento dessa emenda, eles mandaram para a gente a publicação e que a gente teria que gastar esse valor com alimentação e saúde. Ele seria direcionado para esses dois aspectos. E exigir algum plano de trabalho, algum projeto, exigir alguma outra coisa? Não, aí eu vou ter agora uma reunião para saber, né? Porque, assim, como eu estou me inserindo agora desse mundo, o abrigo, infelizmente, a gente não recebe recurso nem do município, nem do Estado, nem federal. Eu que estou agora mexendo com essa situação, porque nós estamos aqui para fechar a porta. Tá. Ok, então o senhor vai se inteirar disso aí e via Hub a gente vai dar continuidade aí caso o senhor tenha interesse, ok? Vamos focar agora em outra coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês têm utilidade pública municipal? Temos. Vocês têm utilidade pública estadual? Temos sim, tem. Só não tem federal. Só não tem federal, já ia perguntar. Ainda não. Quando a entidade tem utilidade pública municipal, o que isso melhora para uma entidade, Márcio? Isso abre novas portas, porque isso possibilita vocês a provocarem no ente municipal o interesse nele por projetos de vocês. Não aguardar apenas dele, que o interesse parta dele, entendeu? O interesse inicie dele, do ente municipal. O interesse pode iniciar de vocês também ao ente municipal, mas compete a ele, após vocês provocarem nele esse interesse, ou seja, vocês podem pegar também projetos de vocês e apresentarem à prefeitura. Não aguardar apenas a prefeitura se manifestar dizendo apresente os projetos, que eles fazem isso através de editais, certo? E a mesma coisa no Estado. Por isso que é muito importante ter essa utilidade pública. Outra coisa, em alguns municípios e estados, eles exigem isso para receber as emendas. Está lá na lista de exigências, ter a utilidade pública. E, no mínimo, o cadastro, que você tem que cadastrar a entidade, numa relação de cadastro lá do município e do Estado. Ok.
outra situação. Vocês já captaram através de lei de incentivo? O senhor sabe, tem conhecimento disso? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que agora, em 2020, em virtude da pandemia, o abrigo recebeu um repasse do governo federal, né? Mas em virtude da pandemia, mandaram uma verba para ajudar, que foi uma verba liberada para todas as instituições de longa permanência, né, no país, e aí ele recebeu uma ajuda do governo federal. Mas como vê isso, eu não tenho essa informação aqui agora. Foi direto do governo federal para vocês ou foi via prefeitura ou governo do estado? Direto do governo federal. Veio direto e da conta do abrigo. Tá. Vocês, na lei de incentivo, nós não sabemos. Vocês têm convênio com a prefeitura de Ilhéus ou com qualquer outra prefeitura aí da região? Não. Nenhum. Com o estado? Também não. Tá. Agora, falamos de emendas, falamos da lei de incentivo. Vocês já receberam doações diretas de empresas para vocês? Diretas, não. Assim, eles fazem doações, mas são doações pequenas. Por exemplo, doações de alimento, Agora, doações de dinheiro, de recursos, não. Diretamente financeira? Na conta de vocês? Não. Tá. Ok. Joaquim, fala um pouquinho do tipo de coisa que vocês ofertam aí para o público de vocês. Quem é o público de vocês? São jovens, adultos, idosos, deficientes? Quem é o público de vocês e que tipo de ações vocês ofertam e o que vocês gostariam também, se já pensaram nisso, em ampliar? Eu sei que estão passando por uma dificuldade, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, o nosso público aqui, que a gente atende, são idosos, idade igual ou superior a 60 anos. Hoje nós temos 80 idosos, né? Por isso é uma IUP, é uma instituição de longa permanência de idosos, uma residência, né? Então, a gente oferta para esses idosos, né, todo um serviço, né, de acolhida, né, alimentação, dormitório, né, uma assistência à saúde, com técnicos, enfermeiro, cuidadores, né, o serviço de lavanderia, serviço de higienização, né, então a gente, esse o serviço, e psicologia, serviço social que a gente tem na casa. A gente tem, por exemplo, gostaria de ofertar, que a gente não tem ainda, por exemplo, serviço de fisioterapia, lazer, né, musicoterapia, o profissional de educação física, né? A gente tem também já na casa uma psicóloga, que é um contrato que vem com a prefeitura, mas foi suspensa agora, um profissional cedido, né? Mas não havia um convênio, foi uma coisa assim informal, né? Então é isso que a gente tem aqui, né, na nossa instituição. Tá. O local de vocês, o espaço de vocês, o terreno onde vocês estão, a entidade, está no nome da entidade? Está no nome da entidade, é próprio, é terreno próprio. Documentado? Documentado, tudo, cartório, tudo certinho. Tá. Ele tem espaço para construção ainda, para ampliação, fazer alguma coisa? Tem. Tem espaço. Anexo ao lar de idosos, nós temos uma casa de retiro, né, que foi construída para gerar receita para a instituição. Só que, infelizmente, hoje ela está numa situação assim deteriorada, né? A gente precisa de uma reforma, de muita coisa para lá também. Tá. Joaquim, vocês têm um cadastro como estabelecimento de saúde e assistência social, ou só assistência social ou só saúde? Como é que é o perfil de vocês? Olha, o nosso cadastro lá, eu estava vendo que é o NIS, né, o nosso serviço, precisa ser mudado, porque lá os serviços que a gente oferta não está descrito lá no nosso CNPJ. Eu estava vendo isso, inclusive a instituição nem sabia disso. Eu, fuçando agora para poder regularizar a instituição, descobri, por exemplo, que a gente não é cadastrado como instituição de longa permanência. Olha só, a gente é cadastrado lá como entidade que presta serviço na área de defesa dos direitos humanos. Perfeito. Mas não como instituição de longa permanência.
Tá, então, no município aí, vocês estão cadastrados como estabelecimento de assistência social ou de saúde, ou nenhum dos dois, ou os dois? Como assistente social, a gente é ligado, tem um cadastro no Conselho de Assistência Social do município. Tá, tá ok. Então, Joaquim, a grande pergunta, se você pudesse enumerar 3 prioridades que hoje são necessárias para vocês buscarem recursos. Dentre elas, pode ser obras, construção, reforma e ampliação, equipamentos, que é onde estão os equipamentos, maquinário, mobiliário, veículos, e a parte de custeio, que é o custeio de atividades, realização de eventos ou pagamento de profissionais, pessoa física e jurídica. Se você pudesse enumerar 3 prioridades, quais seriam as 3 prioridades hoje da entidade de vocês necessita, dentre tantas que vocês precisam? Primeiro, a gente precisa de custeio. A nossa folha é muito alta. Nós temos 46 colaboradores e pela RDC 502 eu precisaria contratar, por exemplo, mais 6 cuidadores. Eu tenho 12 e precisaria, no mínimo, contratar mais 6, porque o quadro é insuficiente, que a gente acolhe, a gente tem idosos lá de grau 1, 2 e 3, ou seja, idoso independente, idoso em grau parcial, idoso e que precisa de todos os altos cuidados. E aí, eu preciso de custeio, porque a nossa folha de pagamento é muito alta, nossa folha de pessoal. Né? A gente precisa... Quais seriam os profissionais no custeio? Quais profissionais nós estamos falando? Hoje nós temos, esses profissionais correspondem pessoal de serviço essencial, que é assistente social, o enfermeiro, técnico de enfermagem e os cuidadores. Né? E aí vem o pessoal de apoio, que é produção de alimentos, né? Higienização, lavanderia, portaria, jardinagem, RH, né? Todos esses, né, que a gente precisaria, né, que a gente tem aqui. Tá. Então, o custeio, pelo visto, é o teu destaque. Não tem mais nem o item 2, nem o 3, né? Porque eu preciso, por exemplo, hoje, a gente, no muito sacrifício, a gente mantém um contrato com um nutricionista, mas eu preciso, por exemplo, regulamentar o nutricionista, fisioterapeuta, profissional de lazer, né, com eles, um profissional de musicoterapia. Então, eu preciso organizar isso. E também para a questão como é que fala? Para reforma. Né? O nosso prédio é antigo, a última reforma acho que foi há 30 anos. Agora, com as chuvas aqui agora, eu tenho enfrentado situações difíceis. A nossa fisioterapia fica toda alagada, os corredores, é um pandemônio. Né? Eu preciso fazer uma reforma elétrica. Então, assim, tem também essa situação. E manutenção, por exemplo, a reforma na cozinha, a nossa cozinha não é adequada, precisa ser reformada para cumprir as exigências, né, sanitárias. Então, a gente tem urgência nisso. A nossa Kombi é só pela misericórdia para levar os idosos para assistência médica. Eu tenho tanto problema aqui, Márcio. Márcio, enumerar 3 fica difícil, é muita coisa. Mas já apareceram os 3. O primeiro, custeio, o segundo, reforma, e o terceiro, o veículo. Isso. Certo? Então, vamos trabalhar esses 3 agora aqui nesse vídeo aqui, inclusive para outras entidades que vão nos assistir no futuro, nós vamos divulgar isso. É possível buscar recurso para esses 3? É possível. É possível esse recurso, seu Joaquim, ele pode vir de emendas, tá, dos parlamentares. Vou repetir aqui. Quando eu falo parlamentares, eu estou falando vereador, deputado estadual, deputado federal e senador da República. Então, é possível vir de emendas. É possível vir através deles, sem ser de emenda deles, apenas com apoio deles. Nós chamamos isso de extra-emenda, e em 2022, há décadas isso existe, e é muita coisa que o Ministério libera, e não precisa de edital de chamamento público. Parece ser um absurdo, né, para quem vai nos assistir, porque quem nos assiste já deu a 13019, vai dizer, tem que ter edital de chamamento público. Não, não tem que ter, não. Extra-emenda é recurso direto do Ministério e não tem edital de chamamento público. E a gente já mostrou e provou isso em vários vídeos pela internet, que estão aí nas nossas redes sociais, e estamos abertos para conversar e discutir sobre isso. É possível isso vir também, seu Joaquim, olha que interessante. Uma parte desses profissionais, seu Joaquim, pode vir, inclusive, da lei de incentivo, tanto do esporte quanto da cultura. Alguns desses profissionais só precisam ir para o custeio das atividades. É possível vir também
e todos esses 3 objetos que eu falei aqui, de doação direta das empresas, doação direta, uma lei de 1995, que permite até 2% do lucro operacional ser destinado a entidades do terceiro setor que estejam adequadas conforme a lei 13.019, só exige isso, simples e direto, é possível, mas para tudo isso, eu falei das emendas, eu preciso de um político, não tem como fazer sem ele, não é verdade? Sim, e aí, eu falei da extra emenda, que não é de emenda, apesar de que esse ano, até o dia 1º de janeiro, as emendas para esse ano eram 19 milhões para deputados e senadores. No dia 2 de janeiro foi aprovado e mudou para 32 milhões para deputados federais e 58 milhões, se eu não me engano, para senadores. É muito dinheiro. Então, essa grana poderia, uma fatiazinha dela ir para o senhor. Poderíamos reunir aí pelo menos 10 parlamentares e cada um colocar, por exemplo, 50 mil, que daria vezes 10, 500 mil. Atenderia em muito a sua necessidade. 50 mil não é nada. É o que sobra para esses políticos. Então, é possível vir de extra emenda. E aí também não tem limite, não tem teto a extra emenda. É recurso do próprio Ministério, a ser buscado pelo próprio parlamentar, pedindo um apoio para isso. E isso acontece há décadas. E quando a gente fala das empresas, aí nós precisamos conversar com as empresas, senhor Joaquim. Aí é interessante apresentarmos a sociedade São Vicente de Paulo, de Ilhéus, da Bahia, apresentar ela à empresa, para a empresa possa conhecer. Eu tenho certeza que aí em Ilhéus devem ter, sim, grandes empresas. muito. E essas empresas, com certeza, se enquadram nesse requisito da lei da doação direta. E elas poderiam contribuir com esses 2%. E quando a gente fala contribuir com 2%, seu Joaquim, não é que a empresa vai tirar dos cofres dela e mandar para o senhor, não. Ela teria que pagar para o imposto de renda, vai ser deduzido do imposto. Olha só que interessante. Então, quando eu pago em qualquer tipo de imposto, eu estou dizendo o que ali, entre outras palavras? Governo federal, pegue o meu dinheiro do imposto e aplique ele em ações da sociedade. Mas eu posso pegar uma fração desse imposto e dizer, não, eu mesmo quero direcionar qual a entidade que eu quero que esse dinheiro vá. Então, se eu sou uma empresa de Ilhéus e estou assistindo esse vídeo aqui, eu vou assistir, e o senhor pode até mandar para eles também, é o seguinte, pessoal daí de Ilhéus, empresários, grandes empresas de Ilhéus, ou de qualquer lugar do Brasil, porque não precisa ser de Ilhéus, a lei é federal. Então, uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que tiver interesse em ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo em Ilhéus, ela pode sim contribuir com até 2% do lucro operacional dela, e isso vai ser deduzido do imposto que ela teria que pagar no imposto de renda. Olha que impressionante. Entendeu? E pode até mais, porque ela pode mandar até muito mais do que esses 2%, e aí ela vai pagar o imposto referente a essa parcela que for superior, e o imposto proporcional. Enfim, nós começamos a entender, seu Joaquim, que tem N maneiras de se captar esse recurso. Nós chamamos de estratégias de captação, que algumas são a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. E é por isso que existe o Hub da Servir Brasil, do padre Eduardo Douglas, que é justamente para orientar entidades como a sua, seu Joaquim, na busca por esses recursos. E o Hub, assim como o Capta Brasil, que nós estamos com os colegas aqui, é uma entidade que trabalha no êxito. Então, só se tiver êxito. E o próprio recurso captado paga os serviços prestados pelo Hub. Olha que incrível. Então, o Márcio está me dizendo o seguinte, que eu posso me associar ao Hub da Servir Brasil e lá nesse Hub, né, que nós estamos nessa reunião promovida pelo Hub da Servir Brasil, e lá no Hub eu vou me associar a eles, vocês vão buscar recursos para mim, e o próprio recurso que eu estou indo buscar vai pagar os serviços de vocês? Exatamente isso. Eu não vou pagar nada mensal a vocês? Exatamente isso, entendeu? Então, essa é a finalidade do Hub, é buscar recursos para as entidades, e o recurso paga os serviços prestados pelo Hub. Tudo bem? Tudo bem. É assim que funciona. Então, dito tudo isso, seu Joaquim, a gente começa a perceber aqui que existem, sim, estratégias que a sua entidade tem que se adequar, tem que ver a questão da documentação, está tudo certinho para ir buscar essas estratégias e que são possíveis. Mas, eu gosto sempre de frisar o seguinte, e muitas pessoas me perguntam, qual o tempo que isso demora? Isso tem um tempo, isso demora. Isso não é imediato. Então, isso, às vezes, na captação de recursos, eu costumo dizer que a média é entre 6 meses e 1 ano. Não é coisa imediata. Por isso que nós temos que trabalhar com planejamento na captação de recursos. Porque eu sei que o senhor tem urgências aí que são urgências que não pode esperar. E aí, para urgências que não pode esperar, nós temos algumas soluções na captação, como, por exemplo, uma lei complementar a lei complementar 197 de 6 de dezembro de 2022, que possibilita o senhor a buscar recursos na saúde e no social para a sua entidade. Que na saúde saiu uma lista de prioridades, mas que após atendida a lista de prioridades, a saúde pode destinar para qualquer entidade no município
que oferte qualquer tipo de serviço ligado à saúde. E ofertar serviço à saúde, muitos acham que tem que ser hospital, Santa Casa, Casa de Saúde. Sim, são entidades que ofertam serviço à saúde. Mas a saúde não é só isso, meus amigos. É muito mais do que isso. O serviço que o senhor presta aí, ele está, sim, correlacionado à saúde. Apesar de o senhor não ter o cadastro de estabelecimento de saúde, ter o cadastro de estabelecimento de assistência social. Por exemplo, esse recurso da saúde que eu estou falando, ele pode ser destinado, inclusive, para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento. Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Mas o que isso tem a ver? Saneamento e resíduos sólidos tem tudo a ver com a saúde. É isso que eu estou falando. É uma lista muito grande que está na própria lei lá, que diz o que são serviços de saúde. É muita coisa, entendeu, senhor Joaquim? Então, no seu caso, por exemplo, só para nós termos uma noção aqui, Márcio, qual seria o valor, por exemplo, no social de Ilhéus, que a minha entidade poderia hoje conversar com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ilhéus e tentar ver se eles podem nos ajudar em alguma coisa? Vamos olhar aqui o valor de Ilhéus. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa acompanhar aqui a pesquisa. Então, aqui é uma pesquisa feita no próprio Ministério. E vamos colocar aqui Ilhéus. E pesquisar. Acho que eu já A lei tinha complementar... levantado ontem, viu, Márcio? Ah, tá. Mais tranquilo, vamos buscar hoje. Ó, 2.154.160 reais e 10 centavos. O que é isso aqui? Isso aqui é o que sobrou do ano de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Ilhéus, na Bahia. Sobrou. Sobrou isso aqui, seu Joaquim. Olha que interessante. Isso aqui nós chamamos de saldo remanescente de exercício anterior. E a lei complementar, ela está dizendo o seguinte, essa sobra aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ilhéus, na Bahia, tem até 31 de dezembro para executar isso, e agora desconsiderando para que o dinheiro veio. Desconsidere. Aplique isso na assistência social do município. E ela pode usar para ela, para a Secretaria Municipal, executar o que ela quiser com esse dinheiro que sobrou, ou ela pode atender as entidades do terceiro setor que atuam na assistência social. Por isso que nós temos orientado entidades que nós temos conversado, passando a eles um ofício, um modelo de ofício, que é onde ele solicita ali de forma oficial as necessidades dele e aguarda uma resposta da secretaria. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Esse dinheiro, ele sobrou do exercício de 2022. Ele veio para o Bolsa Família, Cadastro Único, a gestão do SUAS, diversos programas da gestão do SUAS, ele veio para programas da Proteção Social Básica, ele veio para programa da Proteção Social Especial de média complexidade, que nem está na tela aí, e para vários programas. A lei complementar, de forma bem direta e resumida, ela diz assim, ignore por que ele veio. Agora, aplique esse recurso dentro de 2023 nas necessidades de assistência social. E isso inclui as entidades do terceiro setor. Então, sim, seu Joaquim, a Sociedade São Vicente de Paulo pode, como deve, solicitar via ofício, nós temos esse modelo, essas 3 prioridades que o senhor quer, ou uma, ou 2, ou 3, e dizendo o nome dela e o valor depois, o nome e o valor depois, por exemplo, custeio, X valores, reforma, X valor, aquisição de veículos, X valor. Pode, sim, em um único ofício, a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque eles podem lhe atender, que a lei complementar permite isso. Mas eles terem interesse de lhe atender. Eles não são obrigados. Entende, seu Joaquim? É uma estratégia de captação. Sobrou 2.154.000. Mas, Márcio, como é que funciona isso? Sobrou dinheiro? Então, vamos olhar aqui, Ilhéus, no ano de 2018. Ver se sobrou dinheiro também. 2018 sobrou 510 mil. Vamos olhar 2019, que ninguém nem imaginava que teria pandemia, ninguém nem sabia que a gente ia passar por esse momento difícil. 2019 sobrou 2.300.000. Isso aqui é interessante, eu gosto muito de mostrar a história. A história é de estudo. Vamos olhar 2020, primeiro ano de pandemia, um monte de gente morrendo, uma desgraceira enorme no Brasil inteiro, precisando de dinheiro. 3.200.000, sobrou. Vamos olhar 2021, se sobrou alguma coisa. Só que isso não é só Ilhéus não, tá? Aqui, o vídeo, ele não tem intuito de afetar a administração de Ilhéus, não é direcionado a ninguém, não é um vídeo político, é um vídeo técnico. O nosso único intuito é orientar as entidades do Brasil inteiro. 2021 sobrou 1.800.000. E 2022 a gente já sabe o valor. Vamos olhar de novo aqui.
2.154.160,10, Márcio. Isso, pois é. Então, o que isso quer dizer, Márcio? Quer dizer que não é só Ilhéus, o Brasil inteiro. Há muito tempo as secretarias estão sobrando dinheiro, ó, que deveria ser aplicado na assistência social. Aí a lei complementar que foi publicada, a 197, dia 6 de dezembro de 2022, diz o seguinte: sobrou dinheiro? Sobrou. Agora você aplica como você quiser, ignora para que veio. Reprograme para as necessidades de assistência social do município. Aí eu te pergunto, seu Joaquim, a sua entidade, a Sociedade São Vicente de Paulo, em Ilhéus, será que ela é interessante para a assistência social do município de Ilhéus? Muito. Pois é. Eles utilizam de nossa marca. É como eu estou lhe dizendo, nós, infelizmente, a gente ficou aqui escondido. A Sociedade São Vicente de Paulo, o Abrigo São Vicente, tem uma marca muito forte na cidade, é uma instituição que goza de uma credibilidade, mas a gente está aqui com os braços cruzados, vivendo as nossas dores e não estamos incomodando, na verdade, aqueles que devem ter responsabilidade direta com a instituição. Sim, perfeito. Eu perdi o link aqui da saúde, vou ter que buscar aqui no geral. Esqueci. Deixa eu ver na saúde. Alguém do Capta pode consultar a saúde lá naquele link rápido? Só uma coisa assim, Márcio. Por exemplo, eu teria possibilidade, por exemplo, nesse mês ainda, de encaminhar esse ofício para a secretaria, porque o prefeito atual tem se demonstrado um parceiro nosso. Só que é aquela coisa, né? Ele tem dado, desculpa a expressão que eu vou utilizar, as migalhas que a gente tem pedido. A gente não tem feito pedido formal. A gente não tem. A gente, por exemplo, precisa, às vezes, de uma coisa que a gente poderia até conseguir em qualquer outro lugar. Mas esses dinheiro, por exemplo, verbas que a gente precisa para resolver situações nossas aqui, por exemplo, a gente resolveu o problema do 13º, pelo amor de Deus, foi uma dificuldade muito grande para a instituição. A gente teve que fazer situações e buscar caminhos desnecessários se a gente tivesse ido por essa via do poder público. Então, a gente está passando por uma situação aqui muito difícil. O senhor fez uma excelente pergunta, senhor Joaquim. Márcio, já conversamos com o prefeito, e todas as conversas ele demonstra o maior interesse em nos ajudar, mas ele também não sabe como. Então, muitas das vezes, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, o que acontece? Muitas das vezes, o prefeito não sabe disso. Quem sabe é o secretário. Ele até quer te ajudar e não sabe. Então, veja a importância de ter um hub como o da Servir Brasil, de ter uma entidade como o Capta Brasil, auxiliando as entidades nessa conversa com os secretários municipais e estaduais. Olha a importância disso, porque o senhor está lidando com profissionais que conhecem os dois lados do balcão. Os dois lados do balcão. E nós trabalhamos tanto com os entes públicos, como prefeituras, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, governos estaduais, como trabalhamos com o terceiro setor. Então, a gente sabe como que funciona do lado de cada terceiro setor e sabe como funciona do outro lado. Isso que eu estou lhe apontando aqui, esses valores do social, talvez nem o prefeito saiba, que há tanto tempo está sobrando. E se está sobrando dinheiro, gente, me perdoe. Para nós, na minha vida, chegar em dezembro e sobrar dinheiro na minha vida, muito bom, eu economizei dinheiro. Mas ente público, ele só pode economizar dinheiro a partir do momento que está tudo bem, está todo mundo sendo muito bem atendido e nós estamos numa excelente gestão. Ou seja, nós estamos vivendo aqui uma Noruega, uma Finlândia. Será que é isso que nós estamos vivendo mesmo, a Noruega, uma Finlândia aqui no Brasil? Então não é, a gente sabe que precisa. Então se precisa, por que está sobrando? Entende, seu Joaquim? Então sim, alguns gestores não sabem, por isso que nós orientamos sempre a fazer essa conversa com a prefeitura, com a presença do prefeito e do secretário. E a conversa não é uma conversa de intimidação. Não, é uma conversa de quem precisa de recurso e sabe que o recurso está lá e ele pode lhe atender. E aí nós vamos tentar cativar neles esse interesse, sendo que a lei permite. O mais interessante disso tudo é que a lei permite que o recurso chegue até o senhor. Na tela aí, ó, está o valor na saúde. É pequeno aí para o seu município, que tinha no dia 30 de dezembro o saldo. 182 mil, isso mesmo, Plínio. 182 mil. O que isso quer dizer? É uma pergunta. A Sociedade de São Vicente de Paulo, aí em Ilhéus, está na lista de prioridades? Luciana, tu olhou? Tá ou não? Não, essa instituição não. Tá a Santa Casa. Já falei com o Joaquim que a Santa Casa, lá de Ilhéus, eu falei com ele hoje até para a gente fazer contato lá na Santa Casa, sabe, Márcio? Tá. Não está, inclusive. Prioridade. Isso. Não está, inclusive, porque não é um estabelecimento de saúde, não está. Exatamente, é. Atendida a prioridade, para quem vai nos assistir, que a prioridade agora foi prorrogada, era até ontem, dia 10 de janeiro, e foi prorrogada agora,
Atendida a prioridade, a Secretaria Municipal passa a ser a prioridade de saúde. E ela pode destinar o dinheiro para quem ela quiser, inclusive para o seu Joaquim, que nem é um estabelecimento de saúde, mas se a Secretaria entender que ele merece, no atendimento que ele presta, serviço que ele presta, é claro que ela pode. Isso está na lei, gente. Está lá os vários tipos de destino que o recurso pode ter. Eu vi que o Giovanni, do nosso grupo aí, levantou a mão. Pode falar, Giovanni. Bom dia, pessoal. Na realidade, era para confirmar o valor das contas inativas, que é de cerca de 180 mil. Ah, tá ok, Giovanni. Valeu, obrigado pela participação. Se alguém do grupo quiser fazer alguma pergunta, Luciana, quer falar alguma coisa? Deixa eu só complementar para o Joaquim, que ele falou dos ofícios. Joaquim, o Márcio já elaborou os 3 modelos de ofício, tá? Eu tenho eles. Nós vamos tratar isso juntos, ok? E vamos conduzir isso para protocolo, tá? A gente faz juntos aí, tá bom? Obrigado. Alguém do Capta aí quer colocar alguma situação do Capta Brasil? Não, Márcio, por mim tudo bem aí, tranquilo. Acho que temos que correr atrás aí, é importante aí. O Denilson contribuiu, dizendo que está tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Então, dito tudo isso, seu Joaquim, a gente começa a perceber que as estratégias vão surgindo, as oportunidades. Tá bom? E a gente começa a ver uma luz no final do túnel, né? Não dá uma esperança? Sem dúvida. Eu estou aqui, estou vendo cifras na minha frente. Márcio, uma outra pergunta. Eu tenho aqui alguns parceiros, por exemplo, o Rotary, né, o Rotary Club, aqui da cidade, que é parceiro nosso. Por exemplo, eles pediram para a gente a questão de um projeto, por exemplo, para a reforma da cozinha, e um projeto para aquisição de uma padaria para o abrigo. Só que eu digo assim, aquela expressão que as pessoas dizem assim, eu sou leigo nesse negócio de projeto, eu não sei para onde vai. Meu conhecimento nessa área de captar, de elaborar projetos, é muito pouco, muito baixo. E tem também uma network também, que é um parceiro nosso. A única verba assim, de financeiro, dinheiro direto que a gente recebe no abrigo é da uma network que nos passa para proteína um valor de R$3.000. Né? O nosso gasto mensal de proteína no abrigo chega a 14 a 16 mil reais todo mês, 80 idosos. Então, na hora de fazer projeto, por exemplo, eles nos pediram a apresentação de projetos para 2023, para, né, nos ajudar, e infelizmente a gente não conseguiu apresentar nenhum projeto. Tá. Né? Perdemos essas iniciativas também. Excelente a sua colocação. Márcio, apareceram aqui algumas entidades que querem me ajudar, mas pediram o projeto. Nós sabemos que projeto que envolve engenharia e arquitetura, vou já passar a palavra para ti, Juniane. Projetos que envolvem engenharia e arquitetura são projetos que eu tenho que pagar agora. Eu tenho que pagar agora, não é verdade? Uhum. Tem que ser pago agora. Aí eu vou ter um custo agora, um gasto agora. Eu já estou com um gargalo, com a corda no pescoço, para poder encaminhar aquela entidade para ela ir lá tentar buscar o recurso para mim. Então, o que eu sugiro? Já que o senhor está entrando aqui no hub do padre Eduardo Dougert, vamos marcar, Luciano, uma reunião com essas entidades, seu Joaquim, que falaram com o senhor, para que nós possamos entender delas o porquê que elas estão requisitando esse projeto agora. Tá. Por quê? Porque muitas estratégias, você não precisa do projeto agora, entendeu? E outra, na área de engenharia e arquitetura, minha formação é em engenharia, a gente consegue estimar valores também. Para quê? Para tentar fazer o máximo possível que entidade como a sua, seu Joaquim, não gaste recursos de forma desnecessária, entende? Que nós sabemos que é doído, é difícil, é aquele dinheiro contado todo mês. Então, vamos com calma ter uma reunião com eles para entendermos por que eles estão exigindo isso e onde que eles vão buscar esse recurso, como é que eles querem fazer essa ajuda para o senhor. E aí lá a gente vai poder compreender melhor como é que tudo isso funciona e se de fato precisa de um projeto agora de engenharia e arquitetura para a reforma do seu prédio, e aí sim vai ter que ter um custo com engenheiro e arquiteto aí na sua região, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Vamos entender. Juliane, pode falar. Bom dia a todos. Eu sou consultora aqui também do Capta Brasil, senhor Joaquim. Estou aqui para contribuir com a instituição de vocês e eu gostei muito da sua fala, né?
em relação a ver mesmo a importância, né, do nosso apoio aí nos projetos, essa capacitação também que a gente quer levar para a instituição, né, social, para vocês conhecerem um pouco como é que é a estrutura de planejamento de projeto, né, como que você tem que fazer um planejamento anual para manter, né, os custos aí ativos, aí, podendo continuar a executar as atividades da instituição. Sei que também a gente tem diversos gargalos, né, na instituição social, inclusive a alimentação, que o senhor colocou como uma dor aí que vocês têm, né, tem alguns programas, né, de redes, né, de bancos de alimentos também, que dá para dar um suporte para vocês, né, não sei se vocês estão em alguma regional do Mesa Brasil Sesc, que também faz esse aporte aí de alimentos aí para as instituições sociais. Eu dei uma olhada aqui rápida. Você está em Ilhéus, eu acredito que pelos regionais que temos na Bahia, eu acredito que Vitória da Conquista é o mais próximo do senhor, a gente pode até verificar como é que está essa logística aí, não sei se funciona, né, eu vou fazer um levantamento aqui para o senhor, mas a gente tem diversas possibilidades de ajudar, né, o asilo, né, São Vicente de Paula. Eu atendo o asilo São Vicente de Paula aqui, do norte de Minas. Eu estou atendendo um aqui em Pirapora, que também está na regional norte de Minas. Temos alguns aqui em Montes Claros, onde que eu estou, né, na minha localidade. Então, é uma rede maravilhosa, né, de ajuda às pessoas, né, às famílias, né, de pessoas que têm os idosos aí na instituição. Então, assim, temos muitas possibilidades, como o Márcio falou, né, para ajudar vocês, muito, com foco também muito em saúde, no social. A gente tem diversas possibilidades, diversas fontes, e aí, na verdade, é fazer um planejamento, passar para a gente a dor, né, aí o senhor já falou aí sobre a questão aí da construção, né, o Márcio é capacitado, qualificado, isso aí, é formado em engenharia, e além de toda essa parte aí da captação, né, de recursos. Então, assim, a gente está aí à disposição, se precisar de mim, eu estou à disposição, e o Hub Social, eu acredito que é um avanço, né, para as regionais. Eu acredito que se a gente puder fazer isso em todo o Brasil, a gente tem um avanço muito grande aí para as instituições. Foi uma iniciativa maravilhosa, né, e que vai apoiar muita gente aí que está na mesma situação aí do senhor Joaquim. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Juliane. Vamos lá. Então, assim, senhor Joaquim, eu falei dos dados da sua assistência social no seu município, mas eu preciso compartilhar a tela novamente. Porque é tanta estratégia, e nós já estamos com quase 1 hora aqui batendo papo, que eu quero mostrar aqui outra coisa. Isso aqui são os dados da assistência social do estado da Bahia. Márcio, do estado, sim. O estado, na teoria, pelo menos, né, tem que atender a assistência social do estado inteiro, de todos os municípios. Então, olha quanto que tem de saldo remanescente no estado, da Secretaria de Estado de Assistência Social da Bahia. 17.786.000. Então, sim, Márcio, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer, senhor Joaquim, que o mesmo ofício que o senhor vai encaminhar para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ilhéus, o senhor vai encaminhar à Secretaria Estadual de Assistência Social da Bahia. A mesma coisa com o mesmo pedido, porque a lei complementar também atende a mesma coisa deles. É um saldo remanescente, é o que sobrou da Secretaria de Estado de Assistência Social da Bahia. Eu não vou nem olhar os anos anteriores, porque com certeza tem muito dinheiro que vem sobrando há bastante tempo, com toda certeza, entendeu? Então, são essas estratégias que a gente tem que ficar sempre observando, que é por isso que o Hub Social funciona muito bem, é por isso que um grupo de captadores no Capta Brasil funciona muito bem, porque estão sempre observando essa estratégia para entidades como a sua, para buscar recursos que podem vir a curto, médio e longo prazo. Esse que eu estou apontando aí da Lei Complementar 197 é um recurso a curtíssimo prazo, porque o dinheiro já está na conta, e há muito tempo está na conta, já pode ser encaminhado imediatamente à sua entidade. E qual é a regra para isso? Quais os requisitos para isso? Requisito praticamente zero, a regra geral. A entidade funciona, está cumprindo a 3019, está documentado ok? Beleza, é encaminhar. Só que alguns exigem uma coisa a mais ou outra, e um dia a gente vai entender por que disso. Tá bom? Pode ir. Pronto, tudo bem, Márcio. Nossa, estou aqui a 1000 por hora. Então, eu acho assim, para a gente finalizar, eu acho que se alguém do Capta quiser falar alguma coisa, não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três?
Aí, para a gente finalizar, Luciana, tem alguma coisa para falar? Não, eu estou anotando tudo aqui, Márcio. Eu acho que eu quero compartilhar depois com a Juliane, por gentileza, Juliane. Eu passei meu WhatsApp. Você Boa. pode me Sim. chamar, por favor? Quero compartilhar outros conhecimentos aí com você, como citou o Banco de Alimentos, né? Sim. E o que você puder me passar para Aham. a gente agregar aí de conhecimentos, tá bom? Ótimo, ótimo. Sabe- Vou chamar assim, vou pegar seu contato. Muito... Obrigada. Imagina, Sabe, que isso. Luciana? Show, Juliane. Sabe, Luciana, eu tô aqui nessa reunião, tá me vindo aqui vários insights de uma parceria muito forte do Cota Brasil com o Hub da Servi Brasil. Estou gostando demais, ser- Márcio. Estou muito Vai ser feliz, excelente. porque eu estou ganhando experiência, conhecimento através dessa equipe sua. Eu já vi que são todos muitos São meus especialistas, e eu estou aqui só no início aprendendo um pouquinho, né? Com certeza estou agregando bastante, viu? Estou muito Isso. feliz. Eles são meus Parabéns pela parceiros da equipe, captação. viu? Somos Parabéns pela parceiros da sua captação. equipe. Não é minha equipe, nós somos parceiros da captação. Isso, são parceiros. Parabéns por Somos todos. parceiros. Show. Então tá bom. Então, seu Joaquim, o que fica de encaminhamento, né? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não saiu não, fiquem aí. Vou encerrar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, que estão aqui, que vão nos assistir, que nos assistiram. Quem for assistir, se ficou até o final aqui, pode deixar seus comentários, fazer suas perguntas. Nós vamos postar isso nas nossas redes sociais, de todos que estão aqui. Eu vou postar na minha, vou disponibilizar a todos aqui da reunião também a gravação para assistir depois. E muito obrigado, estou encerrando aqui a gravação. Eu que agradeço a oportunidade, viu?